Olá, gente, boa noite. Que satisfação estarmos aqui mais uma vez, né, José? Correto. E dessa vez, gente, vai ser um papo tão bacana sobre o que é natural, aquilo que é bacana. Por isso que eu vou deixar o José Carlos abrir o programa hoje. Né, José? É isso aí, ela bateu a bola pra gente. Vocês estão no De Propósito, né? De Propósito, nós estamos passando aí dos 60 programas já, graças a Deus. Graças a Deus. Hoje nós estamos aqui com um convidado especial, um amigo, sim, Ronaldo Martins. Casado com Cíntia Andrade, ele só faz 24 anos que estão casados, empresário, né? Lá, a empresa X Energy, é isso mesmo? Depois você me corrige, de saúde natural. Ele é terapeuta natural há praticamente 21 anos. Tem algumas experiências aí em alguns países fora, como China, Coreia do Sul, Estados Unidos e Paraguai. É isso daí. E parte da Amazônia também, porque é quase um outro país, não é, Ronaldo? Exato, verdade. Exatamente. Tão longe que é, né? Tão longe que é. Pessoal, para nós é uma grande satisfação nós contribuirmos com informação nesse sentido de saúde natural. Nós estamos vivendo hoje um período de muito estresse, certo ou errado, Arlene? Certíssimo. Depois a gente vai apresentar o nosso programa. Certíssimo. Né? Então, estresse, ansiedade, depressão, a pressão arterial alterada, sim, colesterol, glicemia. Não vai dar tempo de falar de tanta coisa, mas nós vamos falar de tudo que puder, a gente vai perguntar. E se você puder e quiser participar, também pode deixar sua pergunta. Nós vamos estar respondendo na medida do possível. Isso. Aí nós queremos deixar uma pergunta agora no início do programa. Será que existe alguma forma de nós ativarmos o nosso corpo, esse organismo, para ele ser restaurado fora de um sistema padronizado? Por isso que o Ronaldo está aqui, né? Ronaldo Martins, o nosso amigo, terapeuta natural. Vocês que nos acompanham, dê uma olhada lá no programa dele. Também tem um programa no YouTube. Tem mais de 100 programas, correto, Ronaldo? Mais de 100 lives lá. Tem mais de 100 lives gravadas lá sobre vários assuntos nesse sentido. Okay? Principalmente para você que acha que tudo quanto é dor, tudo quanto é situação, é um remédio que tem que tomar. E não é assim, não é nada disso, né, Ronaldo? Não é. Os remédios, eu penso, ele vai me corrigir depois. Alguns são até necessários, mas de preferência não. O que é natural, eu penso assim, Deus deixou muita coisa natural aí para que a gente cuidasse do nosso corpo, né? Que é muito melhor, agride nada. Sem dúvida. Não é? É isso daí. Olha eu tô virando naturalista. Então, já tô indo para... Então, vamos passar para o especialista. Antes que ela dê a sua opinião. Sono. Então, eu tô então na sua live hoje de manhã... Minha live hoje foi sobre o sono, Ronaldo. Então, você vai porque é natural, para dormir bem, né? Gente. Ai, que bacana. Pessoal, você que ainda não é inscrito no nosso canal, por gentileza, lá no YouTube... Podcast DI Propósito, com U no final. Ok? Compartilha com seus amigos, no seu grupo. Aqui sai muita coisa boa. Códigos. Né? Códigos, assim, infinitos para você viver melhor. E hoje, então... Tá, Ronaldo, fique à vontade, tá bom? Obrigado por você ter vindo, ter assistido, ter aceitado o nosso convite, tá bom? Que pena que a esposa não veio, mas na próxima vamos trazer, porque a Cíntia também é terapeuta, amiga do... Casou 24 anos, vira. Fica uma gêmea. É isso daí. Né, Ronaldo? Fica à vontade, querida. Muito bem, pessoal. Então, é uma satisfação muito grande poder estar aqui, né, junto com o Zé Carlos, a Darlene, né, pessoas que eu amo muito mesmo. A gente já se conhece há um bom tempo, né? Obrigado. Já tem alguns anos ali. Estar junto com esse pessoa, com a assistência de vocês também. Então, vai ser um prazer muito grande poder compartilhar algumas coisas, né? Eu nasci num lar cristão também, tá? Meus pais eram católicos não praticantes. E claro que daí ele passou isso para nós dessa forma, então nós não éramos praticantes, mas acreditávamos em Deus, no Senhor Jesus Cristo. Enfim,
até que num dado momento da minha vida, muitas coisas mudaram. Não sei se vocês vão perguntar algumas coisas que aconteceram, entendeu? E isso contribuiu muito para que a gente pudesse hoje olhar para o ser humano de uma forma diferente, inclusive em relação à nossa própria saúde, né? Porque o valor que a gente dá hoje para que eu dou hoje para as coisas é muito diferente de antigamente, quando eu não tinha os conhecimentos que as situações acabaram proporcionando que eu tivesse. Então, para mim, vai ser muito bom aqui estar compartilhando, conversando com vocês, à medida que vocês forem perguntando, para a gente desenvolver isso daí. Sim, bacana. A gente quer começar assim. Quando você teve essa virada de chave aí, quando é que você começou a se interessar por esse lado natural? Quando é que você começou a despertar para esse lado que você investiu? Foi basicamente quando eu tinha uns 25 anos de idade, né? A minha área, na verdade, era uma área totalmente diferente da área de saúde natural. Eu trabalhava com projetos de construção, eu tinha uma equipe, então a gente trabalhava construindo casas em condomínios de alto padrão. Só que um pouco antes disso, eu estava em São Paulo, a gente estava numa reforma de um grande prédio lá, e eu estava muito mal. Mas mal mesmo. Mal de saúde, coração acelerado, exatamente. Eu achava que estava com um problema cardíaco, procurei um cardiologista, cheguei lá, ele fez todos os exames, aí ele chegou, olhou para mim, sentou assim do lado da mesa, falou: Ronaldo, você não está meio ansioso, meio... né? Você não está acontecendo alguma coisa porque não deu nada nos seus exames, né? E ele matou a charada, entendeu? Porque na época eu estava passando por um estresse muito grande, ao ponto de estar afetando a minha parte fisiológica. Olha aí. E isso começou a chamar a minha atenção. Mas aí passou alguns medicamentos para eu poder dar uma acalmada e tal. O que você sentia especificamente? Porque aí nesse caso, muitas pessoas que estão nos acompanhando, especificamente assim, era dor de cabeça... Mente acelerada, coração acelerado. Mãos frias. Sudorese. Sabe? Alteração de pressão. Exatamente. A energia baixa, porque você consome muita energia quando você está nesse estado. Sono ruim. Exato, não conseguia dormir, preocupado demais. Sim. Então, porque tava algumas coisas acontecendo, trabalho, tava começando a namorar, então tinha muitas coisas. Não, olha, então foi uma fase muito turbulenta, né, que estava acontecendo na minha vida. E aí que aconteceu tudo isso. E isso foi o meu primeiro starter em relação à saúde natural. 3 anos após, 3 anos e meio mais ou menos, aí é que nós estávamos num outro projeto no Rio de Janeiro de construção, eu e a Cíntia, aí já estávamos casados. Nessa época eu era solteiro. 3 anos e meio após, nós estávamos casados no Rio de Janeiro, num outro projeto de construção. E aí que numa dos treinamentos que nós estávamos fazendo dentro da área nossa de construção, eu conheci uma pessoa que ele, depois que nós fizemos o curso, ele começou a olhar pra gente e tal, um amigo nosso antigo já, e ele tinha feito um treinamento em São Paulo de saúde natural. Começou a olhar pro nosso pé, começou a falar um monte de coisa da vida nossa, eu achei que era bruxaria. Eu falei, como é que ele sabe disso tudo? Aí me voltou realmente o desejo de entender um pouquinho mais do corpo. O meu corpo, que Deus me deu de presente. Eu não conhecia nada, sabe o que é nada? Não sabia nada. E aí aquilo me deu um start, eu falei, não, eu preciso conhecer mais. Aonde que você fez esse curso, fulano? Aí ele falou onde que ele tinha feito curso, em São Paulo, no instituto tal, não sei o quê, de reflexologia, de reflexoterapia, na verdade, que envolvia a reflexologia mais a parte emocional. Eram 2 anos de curso. E aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, não, nós vamos fazer assim. Aí a gente pegava todo mês o carrinho, saía do Rio de Janeiro, de onde a gente estava, e íamos até São Paulo para poder fazer esse treinamento. Foi um dos melhores investimentos, porque daí eu comecei a enxergar realmente um outro universo, que era conhecer o próprio corpo, que eu não conhecia. Isso foi uma das coisas mais preciosas que eu tive acesso. Então aqui, como o de propósito, ele tem uma palavra que é estruturada, vamos dizer assim, biblicamente, ele tem um versículo bíblico de propósito. Será que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Porque a mudança sua veio através de uma circunstância de estresse lá naquele período, né? Então, por causa disso, você teve essa virada de chave. Concorda, então, que todas as coisas cooperam para o bem? Com certeza, né? Cooperam sim. Por quê? Porque tudo isso que aconteceu me despertou, porque uma das coisas principais
se alguém quiser realmente ajudar o corpo a funcionar como ele foi projetado para trabalhar, é a conscientização. Começa com a conscientização. Sem consciência, não há transformação verdadeira na tua saúde. Mesmo porque as pessoas não conhecem, né? Não tem a consciência e não se conhece corporalmente falando, não é? Porque, assim, às vezes sente uma dor, não se trata a causa, né? Vai tratar a dor, mas você vai tratar a dor, mas a causa vai continuar ali durante quanto tempo? Então, você tem que saber qual é a causa, não é? E essa consciência não se tem mesmo. Não, é bacana isso, tem que ter a consciência. Isso que você falou até me lembrou, por exemplo, né? Se você olha para o painel do seu carro e tem uma luz vermelha do óleo acesa, adianta você pegar um alicate e ir lá cortar o fio para aquela luz apagar? Não. Quando você faz isso, você está tratando só o sintoma, que é aquela luz vermelha incomodando. Mas a causa, o problema está lá no motor, que ele vai fundir porque você não deu atenção que está faltando óleo. Sim. É isso, infelizmente, que as pessoas acabam fazendo em relação à própria saúde. Elas cortam apenas os sinalizadores e não vão procurar entender. Por quê? As pessoas acabaram terceirizando para os profissionais da saúde. A responsabilidade primária que deveria ser o quê? Nossa. Nós somos responsáveis primários para a gente poder cuidar da própria saúde. É pessoal. É pessoal. Ou seja, cada um recebe uma responsabilidade de você cuidar de si próprio nessa questão de templo, né? Exato. Cada um é um templo, então você... É muito precioso. Assim como nós temos uma impressão digital única, a sua saúde é única. Então ninguém repete isso daí, por favor. Olha o código soltando lá. Por favor. Cada um tem uma impressão digital. Então nós somos únicos. E a nossa saúde também é única. Então ninguém é igual a ninguém. Inclusive em relação à saúde, ao funcionamento do corpo. Por isso que a responsabilidade primária tem que ser nossa, né? Buscar isso, entender. Não é que eu vou ser um expert em saber todos os nomes dos 608 músculos, dos ossos do corpo, enfim, eu não vou ser expert nisso, mas eu preciso conhecer o básico. Assim como, por exemplo, a gente não precisa ser um mecânico para saber que tem que trocar o óleo do carro, o pneu de vez em quando, o combustível, o alinhamento e balanceamento. A gente precisa conhecer o básico. Então, conhecendo o básico do corpo, você já faz uma revolução na forma como você vive a nível de saúde. Mas isso não é fácil, né, Ronaldo? Não. Então, como que a pessoa... Qual é o primeiro passo para poder conhecer o básico do nosso corpo? Precisa ter o primeiro passo. Porque, assim, pessoa que nos ouve fala assim, mas eu não sei, eu tenho isso, tenho aquilo, eu não sei de onde veio, como começou, e eu estou tratando porque eu vou no médico, ele me passa remédio. É assim que funciona. Então, assim, para eu saber sobre o meu corpo, eu tenho que saber como começar. Então, qual é o palpite? O que você fala para quem tem esse interesse e precisa fazer isso? É assim, não é muito fácil. Por isso que eu falei que primeiro começa com a conscientização. Né? Você tem que ter a consciência, como é que eu vou cuidar do meu corpo? Então, nós temos algumas formas de você cuidar. Ou você cuida da forma tradicional, ou você cuida de uma forma mais natural. Comece analisando essas duas possibilidades. Ou eu trato da forma tradicional, com aquilo que é químico, com aquilo que é artificial, ou eu vou trabalhar com a forma natural. Então, uma vez, por exemplo, né? Há quantos anos eu trato por exemplo, no meu caso, nós somos criados com uma farmácia de elementos químicos artificiais em casa. Culturalmente. Culturalmente. Isso vem como cultura. Minha avó, minha mãe. Sim. Então, nós somos ensinados a tomar remédio de farmácia. Sim. Entendeu? Artificiais. Sim. Quando eu me conscientizei, é que eu passei a entender que existia um outro universo, que era a farmácia, só que a farmácia de Deus. Sim. Então, eu substituí a farmácia alopática pela farmácia de Deus. Que são os naturais. Exatamente. Então, essa conscientização começa você entender. Primeiramente, tenha consciência de que existe uma outra forma de você tratar da saúde. Me conscientizei, aí eu vou em busca de conhecimentos, de informação. E hoje não está difícil. Por quê? Estamos na era da informação. Sim. Então, por um lado, é bom
claro, tem uma outra questão que depois acaba sobrecarregando, que a gente vai conversar daqui a pouquinho, mas nesse quesito de informação nós somos privilegiados. Porque todo tipo de informação você tem condições de avaliar. Tem todas as pesquisas científicas que já foram feitas estão à sua disposição na palma da mão. É só a gente querer. Sim. É possível? Sim, mas tem que ter esse interesse. Então, antes de qualquer coisa, para você poder ligar o modo de reparação do seu corpo, você precisa sair de uma condição cultural que você carrega ela desde há muito tempo, correto? Sim. Perfeito, você colocou bem. Então, a partir desse momento, mas o mais interessante é que quando você fez você fez um paralelo que do modo tradicional e do modo natural. A impressão que deu é que eu vou me tratar desse modo ou desse modo. Mas a gente, antes de ficar doente, nós não temos uma alternativa. Então, eu tenho que me despertar para uma vida mais do natural, para não esperar ficar doente, para depois falar, eu tomo da farmácia, eu tomo do remédio natural. Como é isso? Porque culturalmente, o natural, quando você já está doente, ele não vai fazer muito efeito. Está aqui? Captou? Captei. É muito interessante a sua pergunta, porque assim, o que acontece? Tudo parte disso que eu acabei de falar. Se não houver consciência, você só vai se lembrar de que você precisa cuidar do teu corpo quando depois que a coisa está lascada já. Infelizmente, por quê? Porque nós somos doutrinados, vamos chamar assim, por marketing, por toda uma indústria há 120 anos que fica martelando 24 horas na cabeça das pessoas de que você precisa desse daqui. Então, as pessoas elas têm muito... Isso foi muito bombardeado. Entendeu? Então, e aí isso faz com que a maioria das pessoas vão buscar uma ajuda quando a coisa realmente está feia, quando a luz acendeu, e aí que eles vão procurar. Agora, para quem está nos assistindo, né? Hoje em dia, como nós temos acesso a muitas informações, existem muitos canais na internet, médicos que já estão migrando para esse tipo de conhecimento, levando além da parte científica, levando essa outra parte também para as pessoas. Com comprovação científica. Na verdade, a maior parte das coisas tem comprovação científica. Só que a maioria das pessoas não tem paciência. Por quê? Porque o TikTok é muito rápido. É 5 minutinhos. As pessoas não têm paciência de estudar. A grande maioria. Porque aí que tá, Zé. Elas terceirizaram a responsabilidade para o médico, para o massoterapeuta, para o terapeuta, para o psicólogo, para outro. Não que a gente não precise. Porque deveríamos unir as forças para sermos coadjuvantes para ajudar na saúde das pessoas. Sim. Mas como as pessoas acabaram terceirizando isso, pronto, elas acabam não indo atrás. Então, uma das coisas primordiais, buscar informação que me ajude a trabalhar que ajude o meu corpo a trabalhar de forma mais natural. E essas informações estão disponíveis hoje. Tá? O que está pensando? Cri. Não, eu acho muito bacana. O que eu estou pensando é exatamente isso que ele falou. Nós brasileiros, eu me incluo, somos preguiçosos de leitura. Nós falávamos isso ontem. A gente não gosta de ler. Tanto é que mesmo no celular, se tem algo muito comprido, a gente bota lá ouvir. Velocidade dupla. Isso, velocidade. Então, assim, o conhecimento é tudo, né? Sim. A gente sabe que é tudo. Então, essa coisa de terceirizar acaba estragando a nossa própria saúde. Porque você vai no tradicional, é remédio, é química, é droga. Como diz a minha sobrinha, é tóxico. É tóxico. Né? Então, assim, infelizmente. E o que é mais rápido? É o tradicional ou é o natural? Geralmente é o tradicional, porque as pessoas elas querem colocar uma pílula na boca e que aquilo resolva os seus problemas. Exatamente. O grande segredo é que no natural você pode ser tão rápido quanto ao tradicional. Hoje, com os estudos, com as novas descobertas, tem coisas maravilhosas que as pessoas acabam não tendo acesso. Porque elas só enxergam uma possibilidade, sim, mas tem outras possibilidades. Mas é igual você falou, né? Não é que isso daqui que é artificial, eu não vou precisar num dado momento. Estou num acidente,
quebrei o osso, tá para fora. Adianta eu colocar um chazinho ali, não vai resolver. Não. Eu preciso. Então, essas outras coisas também são importantes. Isso é porque alguns falam, né? Quando a gente está falando sobre coisa natural, alguns já torcem o nariz achando que a gente é contra a ciência, que é contra a medicina. Não é isso. De forma alguma. É bom a gente deixar claro que a medicina realiza um trabalho muito bom, incrível, em muitas áreas, que a gente tem que dar o crédito, né? Porque é importante, tem salvado muitas vidas também. Sim. Mas a gente precisa entender isso, né? Que tem um outro lado que também é rápido, se você souber colocar no teu corpo aquilo que ele está precisando naquele exato momento. Tá, então a gente pode começar o seguinte, para ativar... para ligar esse modo de reparação do corpo, a gente vai direto ao ponto agora. Vai. Você, como terapeuta natural, já comprovado cientificamente, pelos números, pelas pesquisas, fala de algo que é básico para todo mundo: água. Show. Zé, você tocou num assunto assim primordial. Por quê? Quando a gente nasce, 75% do corpo de uma criança é água. Opa, é isso aí. E quando a pessoa morre, 25% é água. A pessoa idosa, ela vai desidratando. Isso. Tá. Antes da morte. Antes da morte. Isso, ele vai desidratando. Ele vai perdendo água. Por isso que não gosta. Água. O idoso não gosta. Não gosta de água e deveria gostar. Sim. Mas não gosta. Eu tenho uma idosinha lá em casa. Exatamente. Então ele Aí vai você fala, ela fala, perdendo água, entendeu? Então, isso daí é uma das grandes diferenças para a saúde. Por quê? A água é o veículo carreador dentro do teu corpo. Ela que vai levar oxigênio, nutrientes, tudo depende de uma boa água. E as pessoas muitas vezes não se conscientizaram disso. Entendeu? Eu até costumo falar, né? Inclusive lá na loja, 96%, são estudos isso. 96% das pessoas do mundo tomam água morta. Água morta? A água tem vida. Não. Ele precisa depois explicar isso aqui pra gente, pro nosso público. Exatamente. Qual é essa concepção de água morta e água viva? E água viva. A água viva que eu conheço é a do mar. Que Não é esse ser aí do mar que a gente encontra no mar, não é isso? A água viva é só no mar ou a água doce? Não, a água doce também tem. Água doce também tem água viva. Tem água viva. Então, 75% do ser humano, quando ele nasce, é composto por água. Água. Na velhice, 25%. Só 25%. Perde muito, ela vai perdendo muita água, né? Vai desidratando. A comunicação entre o sistema nervoso e os órgãos, em razão dessa desidratação, é muito maior. Mas a desidratação, ela ocorre pela falta de ingerir mesmo, ou o corpo que vai sugando? Também por esses dois motivos, por falta de ingestão de água e por um dos fatores que mantém as pessoas ligadas no modo estresse o tempo todo. Olha! Se vocês quiserem, nós já podemos entrar nisso. Ou se quiser, talvez dar uma explorada um pouco mais na água, sobre o que é água. Quer os dois? Não, a gente quer os dois. É porque o o que acontece? Parte do nosso público precisa entender essa questão sobre água morta e água viva. Tá. A pergunta que eu estava fazendo para você nos é água morta e água viva. A pergunta que eu estava fazendo para você, que parte da nossa população hoje, ele recebe a água nos galões. Isso. Né? Essa água que sai lá da fonte, por mais provada cientificamente que ela tem tudo de bom, quando ela chega na nossa casa, como é que está essa água? Ela já é considerada uma água morta? Num certo sentido, sim. Por exemplo, aqui nós somos privilegiados porque a gente mora numa região riquíssima em água, né? Tem os aquíferos aí, são fantásticos, Olha, né? Aquífero. Você já ouviu isso? Já. Aquífero. Exatamente. Então, nós temos uma água aqui na nossa região muito boa, mas isso que o Zé falou, quando essa água ela é armazenada, certo? Aí é que começam os problemas, né? Porque a água viva é uma água que ela é rica em oxigênio, rica em movimento e rica em luz. Por exemplo, né? Uma água que sai da mina. No seu trajeto, vai virando riozinho. Então ela vai batendo nas pedrinhas, tem a luz do sol, tem movimento, rica em oxigênio. Se nós pegássemos
essa água e colocássemos num microscópio, você iria ver algo muito incrível. As moléculas da água muito pequenininhas. Por quê? É uma água que tem movimento, que tem vida. Então, as suas moléculas são pequenas. Isso é água viva. Essa é a água que Deus nos deu, deixou para a gente tomar. Só que daí, o ser humano muito inteligente, veio todo mundo para a cidade. Tá com uma caixa d'água em cima da casa, ou pega a água lá da fonte de Ibirá, por exemplo, e coloca num galão. E essa água fica armazenada por mais de 24 horas. O que acontece? Se pegar essa mesma água, que era viva, que tem os minerais, que tem os elementos, que é boa, porque a água, por exemplo, aqui de Ibirá é uma das melhores águas do mundo. Sim. Só que se ela ficou parada mais de 24 horas, há um ajuntamento molecular, que a gente chama em química de clusters. Esses clusters, eles interferem na hidratação de todos os tecidos do teu corpo. Uau! Todos os tecidos do teu corpo são afetados pela qualidade da sua água. Se é uma água que ficou parada mais de 24 horas, a gente chama de água morta. Em que sentido? Não que ela perdeu os valores minerais, mas que ela tem mais dificuldade para entrar dentro de onde do teu corpo? Das células. Isso não tem nada a ver, por exemplo, com a forma como ela é transportada lá da porteira da fonte. Também é. Por exemplo, alguns transportam num caminhãozão aberto, batendo no sol naquele plástico. E no plástico. Exatamente, liberando substâncias que não são legais. Exatamente, que são tóxicas, na verdade, para o nosso organismo. E depois ela chega lá no depósito e fica no sol. Fica no sol. Tem depósito que a gente vai comprar água, o cara pega água. Isso é um grande agravante, entendeu? Mas agora, vamos imaginar que ele tivesse o cuidado de transportar num caminhão fechado, com uma lona e tudo mais e tal. Deixar dentro debaixo de uma cobertura. Ótimo, seria uma água ainda melhor. Só que se ela ficou parada, grava isso. A água ficou morta, no sentido de que ela perdeu o poder de hidratar, de levar oxigênio, de levar os elementos e de limpar o teu corpo na velocidade que ela foi projetada. Isso é água morta. E 96% de todas as pessoas tomam água morta, infelizmente. 96%. Exatamente. A água viva é o oposto. Se você pegar ela, as suas moléculas são pequenininhas. Entendeu? Então ela consegue entrar muito mais rápido para o interior celular e sair também tirando o lixinho que está lá dentro. Porque as células são fábricas, são microfábricas. Você tem cerca de 80, 100 trilhões de microfábricas dentro de você, que produz osso, cabelo, pele, tudo. Entendeu? Então, quando a água está viva, você hidrata mais. Quando ela está morta, você desidrata. Você tem um poder de hidratação muito menor. E qual é a diferença dessas águas aí que vêm nos galões, que os caras vão buscar de um lugar bacana, que é Ibirá, da água que sai da torneira, por exemplo? A água que sai da torneira, ela passou por um processo de tratamento. Chamado, esse tratamento... básico ou tratamento? Saneamento básico. Básico. Isso, não é um saneamento fino, é bem básico. Por quê? O saneamento fino deveria ser feito por cada pessoa. Que é você ter um bom equipamento filtrante, primeiramente isso. Precisa água. Por exemplo, eu quero usar a água da torneira. Aqui na nossa região é uma água boa. Só que ela tem muitos elementos em função do tratamento que acaba sobrecarregando essa água. Então eu preciso tratar em casa. Como? Um bom filtro. Tem várias marcas. O próprio José e a Darlene representam uma empresa que tem, né, um equipamento exatamente maravilhoso. Você que está nos assistindo, você toma que água que você toma? Da torneira? Ou você compra água do galão? Você está ouvindo o que acontece? Né? Sim. Porque a gente precisa ter o cuidado. Porque a água é super necessário. Então, nós precisamos ter o cuidado daquilo que digerimos. Sim, porque nesse sentido de como ligar o modo de reparação no corpo, quando você tem consciência, e agora a gente fala dessa questão de consciência, essa mudança de cultura, a nossa saúde ela passa a ser melhorada se a gente, por exemplo, se você olha hoje para uma classe, a classe A, a classe B, elas já têm essa consciência e elas tomam esse tipo de água. Como há algum tempo atrás, os atores de Hollywood, como as pessoas falavam, você bebe a água dos atores de Hollywood? Tem a ver com essa qualidade de água? Tem a ver com essa questão de água viva? Entra aquela questão da conscientização. Porque a pessoa ela tem acesso a mais informações e por isso muitas vezes procuram já uma água que tem essas características naturais.
Entendeu? Então, tem muitas pessoas que realmente já estão conscientes da importância de colocar isso para dentro do corpo. Agora, por exemplo, você que está nos assistindo, puxa, mas e agora? Eu tô na cidade, eu uso água, eu tenho um filtrinho lá e tal, como é que eu resolvo isso? Então, nós temos equipamentos hoje, lá na loja, inclusive, nós disponibilizamos, o Zé Carlos também, que eles fazem justamente essa função. Você vai colocar ele dentro da sua água, 2 pecinhas pequenininhas, com um alto poder magnético e que liberam certos campos de infravermelho dentro da sua água, que faz o quê? Devolve o movimento molecular. Ou seja, ele faz a transformação dessas moléculas? Exatamente. Ele faz a correção molecular, como a gente fala. Fica leve. A água fica leve. Então ele tira essa condição de água morta e devolve a vitalidade para a água. Isso desinflama o corpo, começa o processo de desinflamação. Sim. Aí, ó. Exatamente. Então, nesse caso, é a forma de você ligar esse modo de reparação é por aí, é por esse caminho. É uma das ajudas. Só que muitas vezes o modo ainda está travado. O que isso traz para a gente de consequência, tomando esse tipo de água? Desinflamação do teu corpo, diminuição de dores musculares, diminuição de dores ósseo-articulares, melhor funcionamento do intestino, regulagem da glicemia e muitos outros fatores. Só a mudança da água. Tanto é que um dos grandes pesquisadores sobre água é o Dr. Larry Ribeiro. Muitas pessoas conhecem, vocês conhecem e tudo mais. Ele falou o seguinte, numa das palestras dele, o poder fisiológico da água. Hoje ele só dá aula para médicos e tudo mais. A água determina a sua saúde ou a sua doença. E uma água de qualidade pode ser considerado como um remédio. Isso um grande cardiologista e um grande nutrólogo, com mais de 143 trabalhos científicos publicados, falou que a água é o princípio de tudo. Tanto é que quando a gente está no útero, nós ficamos na água. Percebe? Então a água é a base de tudo. Para aqueles que têm conhecimento bíblico, né, sabem que do trono de Deus, né, jorra um rio de água viva. Opa! Fluirão rios. Exato. A gente já está tomando água viva, não está fluindo do rio. Mas... Já é uma água viva, uma água corrigida magneticamente, né, que te proporciona essa hidratação maior. Isso já ajuda o corpo a ligar o modo de reparação. Essa água viva, ela tem o poder de diminuir a questão da acidez do nosso organismo ou não? Com certeza, né? Com certeza. Toda água morta que tem uma baixa hidratação, ela interfere muito nessa questão do equilíbrio ácido-alcalino do corpo. Então, quando você está usando esse tipo de água, naturalmente o teu corpo vai sendo... você vai corrigindo essa questão da acidez. E é impressionante como tem gente que não gosta de tomar água, né? Eu ouço muito isso, eu não gosto de tomar água, eu prefiro tomar uma Coca-Cola. Olha que absurdo. Eu costumo dizer nas minhas palestras, assim, que tem pessoas que esperam o xixi ficar laranjado, bem escuro. Para depois começar a tomar água. Para depois começar a tomar água. Eu lembro que uma vez um médico falou que uma das doenças mais burras, principalmente mulher que tem, é a cistite. Né? Porque por muitas vezes tem outras causas, mas a grande maioria das causas é a falta de água. Correto isso? Exatamente. Porque é a base de tudo. Quer começar um tratamento e quer que ele funcione corretamente? Tome a água da forma correta. Tome uma água de qualidade. Entendeu? Qualquer coisa que você for fazer. Quer se tornar um atleta? Entenda bastante de água. Porque vocês são atletas, vocês sabem disso. A água é a base de tudo. Sim. Ok, então nós falamos da água. Morta e viva. Água morta e viva. 75% de nós, seres humanos, é composto de água. Essa informação é muito importante. Eu achei muito interessante na velhice. Apenas 25%. É por isso que as pessoas vão se diminuindo. Parece que as pessoas vai encolher. Literalmente, na Bíblia fala que vira, como é que é? Parece um gafanhoto que vai ficando torto e pequeno. Ai, meu gente, Deus é isso daí. do céu. Vou mandar minha toma mãe água. Toma água, pessoal. Toma água. Mãe, Ronaldo, toma água. Acrescenta mais nessa questão. O que era antes dessa água viva que ele falou assim? Se vocês quiserem, falamos mais disso agora.
eu não marquei. Ou a gente já entra na água viva. Aí a gente entrou na água viva. Tinha alguma coisa que você ia falar antes? Sobre a questão do modo de desligar o modo estresse. Será que foi isso? Desligar o modo estresse. Isso mesmo. Tá. Vamos falar sobre isso então? Vamos. Podemos, porque a gente acabou entrando direto nessa questão da água. Que é interessantíssimo esse assunto. É básica, né? Mas, ok, Ronaldo, pode... Desligar o modo estresse. Mas, bom, vamos ouvir que aí eu quero fazer a pergunta se tem a ver com a ansiedade. Tá. Tem, porque o estresse e a ansiedade... Tudo. Estão diretamente ligados. Diretamente ligados. Mas antes que você fala, sem que eu ouça, a ansiedade, às vezes, pode ser falta de água no organismo? Não. Não, né? Não, Tá. não. É um... Eu já ia acusar alguém com a ansiedade. Ansiedade versus água. Né? É claro que vai sendo somativo, né? Uma coisa vai alimentando a outra, entendeu? Entendi. Mas não é que a ansiedade é causada por falta de água, entendeu? Tá. É claro que se o teu corpo, por exemplo, ele está desidratado, naturalmente ele vai ficar mais agitado. Entendeu? Então, você acaba agravando o quadro, mas não que ela seja a razão pelo qual você está assim. Então, existem outras questões que a gente precisa levar em consideração. Mas, assim, qual que é um dos maiores problemas hoje do mundo que afetam a saúde humana? É algo chamado? Estresse. O estresse. O estresse é... Por quê? O que ele faz com o corpo? As consequências As do consequências estresse no corpo isso. do ser humano, ele desequilibra totalmente. Traz um desequilíbrio total. O estresse, tá? E ele desidrata. Ansiedade, O estresse sono. desidrata? É. Minha água. Aí é que tá. E quem que falou sobre isso? Um médico alemão, Dr. Otto Warburg. Ele recebeu o prêmio Nobel em medicina. Gente, desculpa, eu lembrei do QGR, quando eles falavam esses nomes. Lembra? Otto Warburg. Prêmio Nobel em Medicina em 1931, um gênio da medicina. Ele foi indicado 46 vezes antes dele receber o prêmio, ele foi indicado 46 vezes para receber o prêmio Nobel. Aí no próximo ano ele acabou recebendo, em 1931. Ele publicou mais de 300 trabalhos científicos, todos sobre a questão de uma das questões mais importantes para a saúde, que é o equilíbrio do ácido alcalino dentro do corpo, do pH do nosso organismo. Quando você começa a entender isso, você começa a mudar toda a sua percepção em relação à saúde. Toda a sua percepção. Porque ele falou o seguinte, o que acontece? As pessoas elas vivem ligadas num modo chamado modo estresse. O modo estresse, por que ele desidrata a pessoa? Isso é muito interessante as pessoas entenderem. O modo estresse desidrata. Por quê? Porque o corpo humano ele só tem dois modos de trabalho. Ou ele trabalha no modo de relaxamento, ou ele trabalha Ligadaço. exatamente no modo ligado. Ou você está em um, ou você está em outro. Esse dois modos. Dois polos. É ou você está no positivo ou negativo. Ou você está no estresse puro ali, entendeu? Ligado para dar um soco em alguém, para fugir do bandido, para fugir do cachorro. Você está ligando o seu modo de defesa, que é chamado o modo simpático do sistema nervoso. Por que tem esse modo? Ele é importante, claro, para gerar uma energia, para tirar você de uma situação trágica. Ele serve para você como defesa, correto? Sim. Só que esse modo ele foi projetado por Deus para ser usado quando realmente houvesse uma necessidade. Mas dizem que os antepassados, os homens lá da caverna, eles viviam com esse modo ligado aí por conta dos animais, por conta dos lobos. Vivia ligado para poder... Isso aí é uma questão de sobrevivência. Mas então, é isso que eu tô falando. Quando você está numa situação de sobrevivência, automaticamente liga o modo de defesa. Só que qual que é o grande problema disso? Esse modo ele não foi feito para ficar ligado direto. É só em emergência mesmo. Que a gente liga e não desliga. Agora, por que a gente liga e não desliga? O que acontece com a nossa mente que mantém esse modo ligado direto? Eu vou até abaixando aqui. Não é? O que acontece com a nossa mente que mantém esse modo ligado direto? Meu Deus do céu. A mente tem uma característica muito legal. Ela não sabe a diferença. Gente, Ronaldo, você tem que virar um sócio desse programa. Vai lá. Quinta-feira que vem. Não, quinta-feira não é. Porque não dá pra trazer Já na tem quinta-feira. É porque já tem outro. Já.
Não, teria que ser 30 dias de Ronaldo no podcast de propósito. Vai lá, por favor. Aí eu já faço o curso. Por que a mente, na verdade, ela não sabe a diferença daquilo que é real e do que é imaginário. Se eu começar a descrever para os nossos ouvintes aqui, para vocês, um limão Tahiti ou siciliano bem grandão. Imagina, eu tô cortando limão aqui na sua frente. Já tô. Mas por quê? Não tem limão aqui. Mas a mente é tão incrível que ela já prepara você, certo? Para receber um limão que ainda não chegou. Olha que incrível. Se você der uma imagem real para ela. Então, o que eu quero dizer com isso? Tá. Eu não estou correndo atrás de um cachorro. Mas a minha mente está focada num boleto atrasado que eu preciso pagar. Automaticamente, o que eu liguei? O modo estresse. Modo estresse. Tô assistindo um filme violento na televisão. Não tem nada a ver. Tem nada a ver comigo. Automaticamente, o meu sistema ligou o quê? O modo estresse. Não, eu gosto de um joguinho violento do videogame. Não, mas tem outro que... vale tudo, não é vale tudo? MMA, UFC. Isso. Não. Zé Carlos gosta disso. Não. Passou já. Já passou. Mas o que acontece? As pessoas ligam o modo de defesa o tempo todo. Tá. Só que o corpo humano, veja a ligação. Por isso que a gente vai ensinar aqui, dar algumas dicas, como desligar um e ligar. Como é que eu ligo o outro? Porque eu falo o seguinte, ó. Você fala, eu quero... Porque assim, ó, veja só. A gente fala, não, porque eu consigo e tal. Só que a gente não consegue. Se eu falar pro Zé assim, ô Zé, você manda no seu corpo? Não, claro que eu mando no meu corpo. Tá, então fica aí, prende a respiração. Quanto tempo você vai conseguir ficar sem respirar? É pouco tempo, meu. É no máximo 1 minuto e meio, 2, os mais 3. Não é assim? Aqueles caras treinados que mergulham lá nas ilhinhas lá, fica 7, 8 minutos embaixo d'água. Mas você não consegue segurar por mais. Por quê? A prioridade do teu corpo é o seguinte: o Zé ficou louco, ele prendeu a respiração, eu vou fazer respirar agora. Ele vai fazer você respirar. Ele manda em você. Você concorda comigo? É o meu cérebro que está mandando em mim. Exatamente. Ele não tem como. Por quê? Qual que é a prioridade dele? É manter você vivo. E para isso, tem uma coisa que ele não abre mão. Vocês querem saber agora? A gente deixa para um próximo. Por favor. Tem uma coisa que ele não abre mão, exatamente. Qual que é? Mas hoje vocês vão aprender a desativar isso. Depois a gente marca. Porque assim. Agora ou depois? Olha só. Mas olha só que legal. Não, eu tô tranquilo. Eu já estou plugado no modo zen. No modo zen. Você quiser mas você vai, não, mas eu vou ensinar vocês como vai ligar no modo zen. Ó, eu quero. É o seguinte, o que acontece? Ele não abre mão de equilibrar o seu pH sanguíneo. Dr. Otto Warburg, que deixou isso muito claro. A prioridade máxima do corpo é te manter vivo. E para ele te manter vivo, ele tem que regular esse parâmetro de pH sanguíneo, que vai entre 7,35 e 7,45. 7,40. É muito pequeno esse range ali, 7,35 e 7,45. Passou um pouco de 7,45, o que acontece com a Darlene, com o Zé, com o Ronaldo? Já ligou de novo. Não, morre. Pum. Se caiu de 7,35, caiu muito lá, o que acontece com a gente? Se você não resolver isso logo, morre, cai duro. Então ele não deixa, em hipótese alguma, isso ficar desregulado. Nem que seja para ele fazer o quê? Tirar minerais dos seus músculos, dos teus órgãos, da tua linfa. Diminuir a água do cérebro. Ele vai fazer de tudo, porque ele tem que deixar ali entre 7,35... do crânio. Exatamente. Ele tem que deixar você entre 7,35 e 7,45. Tá. Não pode passar. Não pode. Ele vai fazer... Por isso que as pessoas vão... Não, mas ele foi projetado para isso. Entendeu? É muito lindo. Esse a gente chama de homeostase, de autoequilíbrio do corpo, que Deus implantou em nós, porque a prioridade máxima dele é manter a gente vivo. Muito bem. Aí o que acontece? Como a gente está num mundo em que o modo de defesa está ligado direto, automaticamente eu não tenho tempo para reparação. O modo simpático, que é o de defesa, está ligado, o modo simpático está desligado. Resultado, eu vou me lascar. A minha saúde vai pro brejo, porque vai faltar mineral.
vai desequilibrar a minha glicemia. A minha musculatura vai começar a ficar fraca. Os meus ossos vão começar a ficar porosos. Por quê? Você está estressado, você está ligado direto. Você não está tendo tempo para fazer o quê? Ligar o modo de reparação. Eu tenho que desligar o simpático e ligar o parasimpático. O meu parasimpático vai permitir que o meu corpo comece a se restaurar. Mas isso não acontece enquanto dormimos? Não, porque muitas vezes você também está estressada, preocupado com o problema com o que você tem que fazer, com o que você tem que pagar no dia seguinte. As pessoas não desligam. Não. 1 hora antes de deitar, nós deveríamos pegar o quê e fazer o quê com isso? Dar uma desligada nisso. Porque senão a nossa mente fica ligada. E tem gente que dorme com isso embaixo do travesseiro. A conexão está tão grande que... O que vai fazendo... É que o corpo humano ele é muito incrível. Deus projetou de uma forma... Vocês devem conhecer um homem, um rei do passado chamado Davi. Um homem muito zeloso, um estrategista militar também. Sim. Só que ele era... Como não tinha toda essa tecnologia, overdose de informação que nós temos hoje, eles tiravam tempo para sair à noite, para meditar, para analisar. E uma dessas visitas, dessas saídas, ele falou assim no Salmo 139: vou te elogiar porque eu fui feito maravilhosamente de um modo atemorizante. Então o corpo humano dá medo quando você começa a ver a beleza e a grandiosidade desse projeto. Extraordinário. Então ele trabalha para te manter vivo, certo? Só que para isso ele não importa, ele vai até sugar você para manter os níveis ali do pH dentro do seu range. Passou disso, lascou. Então ele sabe que não pode passar, tem que ficar ali. E é por isso que é importante nós entendermos o que é que liga e o que é que desliga o meu modo de defesa. E as pessoas não conseguem desligar o modo de defesa do tempo 24 horas ligado. Não há corpo que não há corpo que suporte. Por isso que nós precisamos desenvolver estratégias para ajudar. Por exemplo, se eu estou ligado... Foi isso que aconteceu com você lá naquele período? Lá naquele período, ruim, exatamente. Você entrou em desequilíbrio. Desequilíbrio. Então você não dormiu, o nível de ansiedade estava lá em cima, tudo descontrolado. Aí de repente você vai no médico. Ele fala ansiedade. Aí eu saí de São Paulo, fui para o interior, uma vida muito mais tranquila. O que aconteceu com aquela loucura? Baixou a frequência. Baixou a frequência. Entendeu? Só que isso é de propósito. Nós temos o Ronaldo aqui porque é de propósito. A gente quer despertar em você A gente quer despertar para você que existe uma saída, a gente quer despertar para você que existe um outro caminho, a gente quer despertar para você que existe uma alternativa para esse tipo de situação. E nessa situação, vamos colocar vocês dois num piquenique. Você está lá no sítio, num piquenique maravilhoso, junto com o Zé, que você ama. Muito bem. E aí... Sim, eu tenho certeza disso. Imagina o seguinte, vocês estão lá com um lanchão saudável, caprichado, sem glúten, né? Top! Natural? Natural, aquele como é que é? Hambúrguer caseiro, feito com uma carne nobre e tal, maravilhoso, tal, beleza. O Zé tá para dar uma mordida. E ele tá ali naquela expectativa, salivando e tal. Só que ele não tá vendo que nas costas dele, só que você tá olhando para aquilo que vem nas costas dele, um Rottweiler com o pescoço dessa grossura. Eu te pergunto, ele ainda não viu, então ele ainda vai tirar proveito do lanche até levar a mordida nas costas. Mas você já travou, você já acabou a fome, por quê? A prioridade qual que é? Fugir? É fugir, é te salvar. Sim. Então o sistema, ele não absorve. Então, vamos supor, lá na X Energy, lá na nossa loja... Sim. Nós temos, então, produtos naturais, suplementos que vão ajudar as pessoas a ter um suporte com ótimos elementos para poder equilibrar o terreno biológico do corpo. Muito bem. Só que, se a pessoa não consegue, imagine que ela vai fazer uso disso, só que ela não consegue desligar. O corpo tira menos proveito. Assim como você não conseguiu comer porque você viu o cachorro, a pessoa que está ligada, mesmo usando um suplemento premium, que é o que nós usamos lá na loja, às vezes a absorção do corpo vai ser bem menor. Por quê? Porque o modo de estresse, o modo de defesa, o simpático sistema
está ligado. Agora, se eu desligo esse sistema, aí eu vou saborear o meu lanche, eu vou absorver mais o nutriente que eu estou colocando do suplemento. Tudo isso vai potencializando o equilíbrio do terreno biológico. Ô, Ronaldo, mas assim, eu tenho uma pergunta a fazer nessa coisa louca assim do estresse. É difícil a gente desligar, não é? Porque tem pessoas que... eu sei que é esse ponto pequeno do 35 para 45. Porque a grande maioria das vezes a ansiedade ela chega do nada. Você nem percebeu. Sim. Por quê? Por quê? Porque você tem todo o teu sistema emocional, porque o corpo humano ele não é só músculo, osso, pele, células. Nós temos um sistema nervoso e todo sistema nervoso, sistema de energia que gera um campo. Sim, então, não é que não vem do nada, é que o teu coração, por isso que a Bíblia fala em Provérbios, mais do que qualquer outra coisa a ser guardada, resguarda o teu coração. Por quê? Porque dele provém as fontes da vida. as fontes da vida. A fonte da vida provém do coração. O coração é tão incrível que ele é quase 1000 vezes mencionado nas Escrituras. A palavra coração. Por quê? Porque ele tem no seu campo magnético... Porque é o seguinte, a gente precisa entender uma coisa, que é em cima disso que você perguntou. Sim. Nós temos um campo eletromagnético. Sim. O que contém esse campo eletromagnético? Um monte de coisa. Informação. O celular depende de um campo eletromagnético. A gente tem aqui uma... Como é que é? Uma central. Uma central, não é isso? Que tem um Wi-Fi. Faltou o Wi-Fi, celular não funciona, faltou dados móveis, você não faz quase nada com isso. Porque isso daqui depende do quê? Das informações do campo invisível que estão chegando nele. Teu corpo é a mesma coisa. Nosso campo depende das informações. Informações que vêm de onde? Todo o teu referencial, desde o útero até agora, está ali, no campo de informação. E ele vai lendo isso o tempo todo. Se a informação está distorcida, chegou no ambiente, parece que veio do nada. Não, por quê? Um gatilho, alguma coisa que aconteceu, fez o teu sistema lembrar e já entrar em modo de defesa. Sem você perceber conscientemente. Então, sem perceber conscientemente. Mas aí, se eu colocar a minha mente para funcionar, eu vou entender qual foi o gatilho? Pode ser que venha. Se você tenha clareza sobre isso. Exatamente. Se você der um tempo para meditar sobre o que aconteceu, aquilo pode puxar e pode trazer para você. Se você estiver no modo relaxamento. Se você estiver estressada, nunca vai vir. Não vem. Não consegue. Não consegue. Não vai conseguir. Por quê? Porque a prioridade não é pensar. A prioridade é correr, é lutar, é socar. Então, por isso que pessoas que às vezes ficam... chega a esse lance da ansiedade, elas logo vão para o... O que eu falei? Síndrome. Para a síndrome do pânico. Porque elas não conseguem controlar a ansiedade e o perigo é vir o pânico e aí... Como tirar uma pessoa que está em crise de ansiedade rapidamente? Como é que faz? Então... Uma das sugestões... Peço para respirar, geralmente. Se ela estiver em crise... Nem a respiração ajuda. Você pega ela e joga debaixo do chuveiro. Água. Sempre a água. Sempre a água. Ela dá um choque e aqui ela vai pensar, muda toda a percepção dela. Ela sai daquele. Ela estava. Exatamente. Momento. Você tira ela daquela. É muito incrível. O ideal é água natural. Sim, qualquer água. Entendeu? Chuveiro. Isso, mas aí não Só que existe uma outra forma da gente ligar o nosso modo de relaxamento. Tanto é que lá na loja, então, além de alguns produtos... Antes de você entrar, é muito importante para o nosso público, tá? Você como terapeuta natural há 20 e poucos anos, com experiência aí nesses países, né? A gente fala aqui, nós mencionamos aqui 4 países. Menciona pelo menos um caso de pessoas que você tratou, que estava numa situação e a pessoa está bem hoje. Mas depois ele vai falar uma Sim. forma de sair do estresse para o modo relaxamento. Né? Sim. Recentemente mesmo, a gente tá tratando de um caso de uma pessoa que ele estava com insuficiência renal. Chegou nos médicos, olha, você vai ter que fazer uma hemodiálise. O nível que estava chegando o problema renal dele. Por quê?
estressado demais, não desligava, modo simpático ligado o tempo todo, entendeu? Mexeu com o pâncreas dele, que acabou desenvolvendo problema glicêmico, que afetou o que no final? Horrível. Exatamente. O que a gente começou a fazer com eles é desligar o modo de defesa, com algumas técnicas que nós usamos, inclusive, e alguns suplementos específicos que ajudam no processo de relaxamento. Quando nós começamos a fazer isso, ele está tratando há 2 meses. Você não acredita que é a mesma pessoa. Por quê? Os níveis glicêmicos já estão regulados, estabilizados, o rim já começou a responder, embora tivesse um diagnóstico que, olha, você vai ter que fazer isso. Na verdade, o poder de restauração do corpo é absurdo. Por exemplo, né, com os produtos que nós usamos para restaurar, devolver a vida da água, nós temos dezenas de depoimentos de pessoas que estavam com problemas, todos os tipos de problemas intestinais, que o intestino não funcionava, voltou a funcionar, sentiam dores e inflamações na região da coluna. Gradativamente isso foi se amenizando, diminuindo, e hoje as pessoas levam a vida normal. E as pessoas, elas com certeza tomavam eram os cuidados pelo tradicional. Exatamente. E elas deixam de tomar porque precisa de uma desintoxicação. Então, é isso que a gente fala. Obviamente, a gente não tira medicamento de ninguém. Porque se a pessoa estiver tomando medicamentos há um bom tempo, obviamente, com a assessoria do médico, ela vai lá gradativamente fazer um desmame daquilo. Sim. Mas quando que ela vai conseguir fazer isso? Se ela estiver fazendo ajustes na forma como ela estava vivendo, em relação à alimentação, em relação aos padrões que ela estava usando. Porque se ela não fizer ajuste, como é que ela vai tirar o outro? Aquilo era uma muleta que ela estava precisando, certo? Mas agora mudou o seu padrão, estou desligando o modo de defesa e usando mais o modo de relaxamento, naturalmente o corpo vai se restaurando, ela não vai mais precisar usar o quê? As muletas. Pessoal, o nosso programa vai ter que trazer o Ronaldo mais tarde, uma outra vez, mais vezes. Já deu hora. Aqui já deu o nosso horário, Já deu? né? Então, hein? E aí, nós vamos ter que reagendar o Ronaldo para um outro dia, né? E se você quiser fazer as perguntas depois você pode mandar no particular dele. Mas e o desligamento do estresse para o relaxamento? Para fechar o nosso... Vamos fechar então com isso? Fechar. Tá, muito bem. Como é que a gente faz isso, gente? Quer saber? Nós ligamos agora, como é que desliga, né? É lógico. Exatamente. Então, uma das coisas muito incríveis é nós entendermos que Deus, ele colocou em cada ser humano uma usina biológica frequencial. Nossa. Se você ativar essa usina biológica frequencial, você consegue desativar o modo de estresse e ativar o modo de relaxamento. Vocês querem que a gente fale nesse programa ou a gente deixa para o próximo? Biológica frequencial. Não, você dá pelo menos uma pincelada, mas então no vamos próximo lá. nós vamos entrar... O que é essa usina biológica frequencial? Deus, no exemplo que eu citei lá do piquenique, você não consegue comer se você está no modo de estresse. No modo de fuga. Sim. Se você estiver comendo, automaticamente o teu corpo entende o quê? Tá bem, numa boa. Você está bem numa boa. Por isso que quando a gente senta na mesa para comer, esquece isso, olhando para a pessoa que está ali do teu lado sentado, sem televisão. Por quê? Porque ali nós vamos ligar o modo de relaxamento. Muito bem. Então, quando você está com algo na sua boca, certo? Mais tranquilo, você desliga automaticamente, porque eles não têm como atuar os dois juntos. Ou você está em um, ou você está no outro. E quando está comendo com a outra? Aí o que a gente faz com a nossa, usina? Mas você fala aquele momento tranquilo que muitas famílias brasileiras hoje faz em frente à TV. Em frente à TV. Assistindo um filme. Ou uma palestra. Aí tá com o modo estressado ligado. O modo estresse ligado. Sério? Você vai tirar menos proveito do quê? Do alimento. Do alimento. É esse o ponto. Mas tem uma outra coisa. Quando você coloca algo, veja só, olha que incrível. Pessoal,
A gente quer agradecer, tá bom? Deu o nosso horário. Para! Ele precisa terminar esse pedaço, bem. Não, nós vamos deixar para outro programa, bem. Sério? Por favor, a gente vai deixar para outro programa. Gente, ó, porque a gente atingiu o nosso programa. Né? Tô olhando ali pro técnico, ele já mostrou ali o reloginho. O reloginho. Então já tá na hora da gente fechar. E a gente, pessoal, a gente vai agradecer, tá bom? Muito enriquecedor o programa de hoje, as informações. E com certeza, Ronaldo agora vai ser sócio do nosso programa de propósito, tá bom? De propósito, a gente quer trazer o Ronaldo aqui outra vez. Com certeza. Ronaldo, por favor, meu querido, suas saudações, suas considerações. E a loja também, fala um pouquinho aí rapidão e a gente encerra o nosso podcast de propósito hoje. Não, sem dúvida. Foi muito proveitoso poder conversar com vocês, né? Trocar algumas informações sobre isso. E nós estamos à disposição para poder levar esse conhecimento para as pessoas, né? Então, o que vocês precisarem lá na loja, inclusive, nós temos suplementos de altíssima qualidade e temos algumas metodologias, inclusive, que nós estamos preparando, Zé, depois vocês vão ficar sabendo em detalhes, justamente para ajudar as pessoas nesse processo de desativar o modo de estresse e ligar o modo de relaxamento, através de óleos essenciais específicos, cremes específicos, passando numa região específica do teu corpo, com uma postura específica que em segundos você consegue desativar esse modo. Vocês não estão precisando de cobaia? Sim. Não, cobaia não, porque a cobaia morre no fim do projeto. Modelo. Cobaia então, morre. nós temos assim uma riqueza de informações que nós queremos trazer justamente para as pessoas verem que é possível a gente ter uma vida de qualidade, com energia, saúde, disposição, sem depender, não é isso? Dos elementos que acabam sobrecarregando todo o nosso corpo. Então é possível? É possível. E estamos aí à disposição de vocês. Bom, Ronaldo. Tá? Muito obrigada, foi enriquecedor. Pessoal, de propósito, ok? Mas de propósito a gente vai estar trazendo o Ronaldo novamente para ele dar continuidade a esse caminhão de informações que só faz bem para todos nós. Com certeza. Beleza? Obrigada por estar aí até agora. E na quinta-feira que vem nós estaremos de volta, se assim Deus permitir. Então, é isso mesmo. Nós estaremos aqui com a Érica Garcia. Ok, pessoal? Legal. Um grande abraço para vocês. Ronaldo, muito obrigado. Valeu, Zé. Eric, valeu, Darlene. Érica, um grande abraço, tá bom? E Darlene também. É Derek. Derek. Eu sempre esqueço. É Derek. É porque é Eric, Derek. Um abraço.